A primeira coisa que eu acho interessante nesse período agora que a gente está de isolamento, de quarentena e tal, é que a gente ouve sempre, de uma maneira geral, de quase todo mundo assim, nossa, meu dia tinha que ter 48 horas porque eu não dou conta de fazer tudo que eu tenho que fazer, né? E aí agora as pessoas estão dentro de casa, teoricamente com mais tempo, e falando, gente, o que que eu faço com tanto tempo? Né? Então você vê Sim. que loucura que é, né? O ser humano é muito engraçado, porque a gente sempre quer aquilo que a gente não tem. E quando a gente tem, fala, nossa, e agora, né? Faço o que com essa informação? É. Mas, enfim, o dia continua tendo 24 horas, com ou sem quarentena, né? E aí a gente só precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem a sensação que a gente tem mais tempo no home office, né? Ok, até tem, porque a gente vai falar a questão do deslocamento, tudo bem, mas a gente tem a sensação de que eu tenho muito mais tempo. O que pode acontecer com isso? Eu posso ter a tendência a procrastinar e falar assim, depois eu faço, depois eu vou, ou eu estendo um pouquinho alguma outra coisa, de repente estou brincando com o meu filho, ou de repente estou, sei lá, cozinhando, aí eu estendo um pouquinho, porque tem mais tempo. E aí a gente entra numa armadilha, porque a gente acaba procrastinando e não fazendo nem aquilo que a gente tinha se programado, que dirá outras coisas. Então, ficar atento, porque esta coisinha aqui, que é a nossa mente, ela tem uma tendência a sabotar a gente, né? Então, a gente entra numa coisa de auto-boicote, de auto-sabotagem. Então, é realmente ficar atento, porque não. A gente continua tendo 24 horas, e se eu não me programar, eu não vou fazer nem aquilo que eu realmente faria num dia normal de trabalho, né? Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa que é muito importante que a gente fala não parece meio óbvio, mas é não confundir com férias, né? Porque tem algumas pessoas que ainda estão numa vibe meio tipo, que delícia, né? Tenho mais tempo, posso acordar a hora que eu quiser e tal, mas não são férias, né? Então, como não são férias, a gente tem que manter a nossa rotina, mesmo, né? Exatamente do jeito que a gente fazia quando estava no escritório, no consultório, ou seja lá onde for, né? Então, é o quê? Levantar no mesmo horário, escovar os dentes, tomar banho. O que você fazia normalmente, fazer exatamente a mesma coisa. Por quê? De novo, a questão da nossa mente, ela é muito congruente com o nosso corpo. Né? O nosso corpo e a nossa mente, eles são congruentes. Então, se eu levanto de qualquer jeito, sei lá, levantei, eu costumo levantar às 6, e aí eu passo a levantar às 9 porque eu tenho mais tempo, já dá uma coisa meio assim, que eu perdi este tempo. A nossa mente entende isso, eu perdi esse tempo. Aí eu levanto de qualquer jeito, vou, sento de pijama ali no computador e começo a trabalhar descabelada, sem escovar É. dente, de qualquer jeito e tal. E daí, qual o problema? Eu estou em casa mesmo. Mas não, é importante manter a mesma rotina para a nossa mente entender que aquilo eu só mudei de espaço físico, mas o meu trabalho é o mesmo. O meu rendimento tem que ser o mesmo ou até melhor, porque eu posso ter menos interrupções do que eu tinha no escritório, por exemplo, né? Então é muito importante essa coisa de manter a rotina. Levanta no mesmo horário, faça as mesmas coisas que você fazia, os mesmos rituais, mesmo, né? Para não desfocar e não entrar nessa coisa realmente de autossabotagem. Porque a gente tem, estando em casa, a gente tem muita distração que no ambiente de trabalho a gente não teria. Então, quem tem filhos, filho está correndo pela casa, e às vezes é criança, a criança não entende porque que o pai ou a mãe agora estão dentro de casa. Então, é muito fácil se dispersar. Né? Aí tá, sei lá, na cozinha, aí tá ali trabalhando, vou levantar para tomar um cafezinho, aí o cafezinho vai, volta, para na sala, assiste um pouquinho de televisão, aí daqui a pouco vai. É muito fácil se distrair, né? Então, se você não mantiver a sua rotina meio espartana mesmo, do jeito que era, a tendência é realmente o dia passar e você ter a tendência de falar assim, meu Deus do céu, eu fiz um monte de coisa e não fiz nada do que eu tinha que fazer, ou não terminei as coisas que eu tinha que fazer. Então, o que é importante? Separa um cantinho, no sentido de o seu lugar de trabalho neste período não é o mesmo de lazer. Ou seja, não pega o celular, o computador e vai, deita na cama e fica lá de qualquer jeito. Não faça isso. De novo, porque a nossa mente ela não entende que aquilo não é congruente com o que é um trabalho. Então a gente passa a trabalhar menos, a produzir menos, por mais maluco que seja, mas isso é real, né? Então É. separa um lugar que seja realmente o seu espaço de trabalho. Sei lá, é num escritorinho, é num quarto de hóspedes, né? Ou de repente na sala mesmo, numa mesa, mas é importante ter o seu lugar de trabalho. E não é, vou pegar aqui o computador também, vou sentar aqui no sofá da sala e fico ali assistindo a televisão e trabalhando. Não faça isso também, porque se você não faz isso no seu dia a dia, você não vai funcionar do mesmo jeito. Então, Eu realmente, não lembro, se distrair.